Olá, meus queridos, público presente, amigos internautas. É com grande satisfação que mais uma vez nos encontramos nesta casa de amor. Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Esta casa que nos oferece este momento de aprendizado em que nós podemos entender um pouco mais as situações que a vida nos coloca. E é nesse intuito que estamos aqui hoje para, mais uma vez, compreendermos, através da luz do Espiritismo, mais um tema importante para a nossa vida. E é sempre bom que nós preparemos a nossa conexão com a equipe espiritual, que desde quando nós aqui adentramos já está cuidando de nós, já está ao nosso lado, procurando nos harmonizar, já está cuidando da nossa medicação. Vamos então visualizando cada um de nós a imagem do nosso Mestre Jesus. É Ele o nosso maior aliado, a espiritualidade do alto, a Deus Pai Criador, que possamos então, junto com Ele, nos concentrarmos para a palestra de hoje, procurarmos absorver esses entendimentos e, principalmente, procurar aplicar na nossa vida, na nossa conduta diária. Vamos à nossa prece inicial, elevando o pensamento a Deus Pai Criador. Cada um de nós, nas nossas necessidades, estamos aqui hoje em busca de fortalecimento. E sabemos, Pai, que o Senhor nos ampara sempre, que o Senhor nos cuida. E é nessa certeza que rogamos a Ti, mais uma vez, a proteção da nossa família, dos nossos amigos, de toda a humanidade tão necessitada de Ti. Que possamos, Pai, receber hoje o fortalecimento contra o mal que nos aflige, o mal que nos atinge, que possamos saber lidar com todas as vicissitudes que esta vida nos impõe, entendendo que tudo que o Senhor nos coloca é para o nosso bem, para o nosso aprendizado, mesmo que num primeiro instante nós não entendamos isso. Que o Senhor, Pai, nos protegei das nossas tentações, nos protegei de todos aqueles que pretendem nos influenciar negativamente, para que possamos ter o fortalecimento de enfrentar as nossas dificuldades. Que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Que assim seja. O nosso tema de hoje, Sono e Sonhos, encontra-se no Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 8º, que tem como título Emancipação da Alma. E sono e sonhos é um tema bem fascinante, né? Ele desperta em nós muita curiosidade e hoje nós vamos, com o estudo do Livro dos Espíritos, decifrar parte dessa curiosidade. Por que o sono é importante? O que acontece com o espírito quando nós dormimos? Por que nós sonhamos? Todos sonhamos todas as noites? Então, para que a gente possa entender o assunto, alguns termos utilizados na doutrina precisam ser relembrados e apresentados àqueles que vêm pela primeira vez à nossa casa ou que ainda não têm muita afinidade com a doutrina espírita. Claro que de uma forma resumida devido ao tempo, mas que esse estudo com certeza pode ser complementado no Livro dos Espíritos. Nós somos constituídos de espírito, perispírito e corpo. O que é o perispírito? Então, o perispírito é o corpo semimaterial, ele não é nem formado da nossa matéria densa e nem formado dessa matéria quintessenciada que os espíritos são formados. Então, ele é um corpo intermediário e ele faz a ligação entre o espírito e o corpo físico. O espírito, nós sabemos, ele não tem uma forma delineada. E ele precisa do perispírito para revesti-lo como que uma capa, dando a ele uma certa densidade material, como nós já falamos, para que ele possa atuar tanto no mundo corpóreo, que é o nosso mundo, quanto no mundo espiritual.
O perispírito, ele sempre acompanha o espírito, onde ele estiver, encarnado ou desencarnado, na vida corpórea ou na vida espiritual. Assim como durante o sono, no momento da emancipação da alma, que é um outro termo importante para que a gente possa absorver o sono e sonhos, conhecido também como desdobramento. Então, emancipar em espiritismo significa libertar-se, afastar-se. É a libertação do espírito que no mundo corpóreo vive preso. Esse corpo pesado, denso, para o espírito que tem uma essência livre, independente, esse corpo pesa. Então, quando ele está aqui na vida corpórea, em que nós estamos em vigília, nós estamos atentos a diversas situações e o espírito ele fica limitado, né, ao corpo físico, aqui em atividade. E durante o sono é que ele se emancipa, ele se afasta junto com o perispírito do nosso corpo. Então é isso que acontece todas as noites ou no horário de repouso de cada um. Há um afastamento parcial do espírito do corpo, o corpo permanece inerte na cama, em estado mais em letargia, em estado mais desacelerado, né, as atividades orgânicas diminuídas, enquanto o espírito mantém e acelera as suas atividades porque ele está afastado. Então, ele tem aquela independência que nós falamos quando ele se desvincula parcialmente do corpo físico. Então, até num breve cochilo, nós desdobramos. É aquela sensação que nós temos, nem acordados, nem dormindo, um certo entorpecimento do nosso pensamento, né? Então, basta que haja esse entorpecimento dos sentidos para que a gente, o espírito nosso, possa desdobrar-se, afastar-se. Então, o sono físico é um momento de liberdade que o espírito almeja, visto que ele aproveita todas as oportunidades que tem, até num breve cochilo, para usar da liberdade através da emancipação da alma. E quem de nós aqui tem medo de morrer, né? Então, porque o sono é um exercício diário para a morte, porque é a mesma sensação que nós teremos quando morrermos, só que de uma forma mais permanente. Isso para alguns espíritos que são mais elevados, que se preparam no seu dia, no momento antes de dormir, preparam-se, se harmonizam com a espiritualidade e pedem para que o espírito, durante a noite liberto, possa visitar bons lugares, possa ter bons aprendizados, tenha a oportunidade de trabalhar, enquanto a maioria de nós, quando estamos em liberdade do espírito, nós vamos aos lugares de futilidade, aos lugares de prazeres. Então, para a maioria de nós, no momento da morte, a perturbação ela vai ser um pouco mais longa, talvez um pouco mais difícil. Mas a sensação que nós queremos deixar é essa do entorpecimento dos sentidos, que é essa sensação que nós temos ao desencarnar. Então, não tenhamos medo, mas o sono é um exercício para a morte, sim. Nós ainda não morremos, por quê? Porque nos mantemos vinculados ao corpo físico pelo cordão prateado, né? Por aquele cordão que todos chamam de cordão que nos liga, cordão perispiritual, qualquer coisa nesse sentido, que nos ligue ao corpo físico, e aí nós retornamos e a vida volta ao normal. Nós acordamos e despertamos para nossas atividades de um novo dia. Então, é essa ligação que permite que nós não tenhamos o nosso desencarne. Nós ainda nos mantemos ligados por esse cordão prateado
o espírito, perispírito ao corpo físico. Então, se é um momento de descanso para o corpo, por que o espírito resolve ter tantas atividades, né? Será que elas não prejudicam ou trazem cansaço para o corpo? Então, quem precisa de descanso é o corpo físico. Ele precisa refazer as suas energias gastas durante o dia, durante o tempo em que esteve em alerta, em vigília, trabalhando, fazendo atividades diversas, né? O espírito, ele não descansa, ele vive ativo constantemente. Nesse estado em que nós nos encontramos quando estamos em sono, nós estamos com aquela sensação de letargia, o organismo está mais desacelerado e muitas vezes nós nem percebemos as inúmeras atividades que o espírito tem enquanto dormimos. Porém, se essas atividades forem muito intensas, parece às vezes que a gente acorda, que a gente carregou um saco de pedra nas costas, né? Então, são atividades intensas do espírito. Intensas no sentido bom ou intensas no sentido de nos trazer más influenciações. Então, de acordo com a intensidade dessas atividades, há reações no corpo físico produzindo o cansaço, a fadiga. Muitas vezes nós acordamos assim. Então, é pelo efeito do sono que nós, espíritos encarnados, estamos em constante relação com o mundo dos espíritos, interagindo sempre com eles na possibilidade de aprender, de trabalhar com eles. E é nesse momento do nosso repouso que nós sonhamos. Os sonhos são produto dessa emancipação do espírito, desse afastamento e da liberdade que ele adquire, podendo ir a lugares diversos na espiritualidade ou não. Então, por exemplo, o espírito liberto, ele vai de encontro às suas afinidades. Podem ser, por exemplo, visitar parentes amigos, visitar algum parente que esteja adoentado e nós não podemos estar lá fisicamente, mas pensamos nesse parente, desejamos revê-lo e no momento do sono há a possibilidade de, em espírito, nós irmos até esse parente visitá-lo. Nós podemos, por exemplo, ir também a outros lugares na vida espiritual. A depender do nosso nível evolutivo, podemos até chegar a ir a outros planetas, planetas de regeneração, planetas mais felizes, aí, claro, de acordo com o nosso processo evolutivo, porque tudo exige para a liberdade do espírito, mais liberdade ele tem, quanto mais depurado moralmente das suas imperfeições ele é. Então, nós podemos também, nessa viagem, digamos assim, durante o sono, nós podemos ver fatos do nosso passado, nos encontrar com antepassados que às vezes nós nem conhecemos, mas nos encontramos com eles na espiritualidade, podemos receber orientações, prever algum fato do futuro, desde que esse fato tenha utilidade para nós, né? Então, a materialidade, ela pesa, ela densifica o espírito que em emancipação ele adquire uma independência e ele pode ir aonde ele desejar, perto ou distante. Pode ficar, por exemplo, também no seu próprio quarto, nas imediações, né? Pode ir a outros lugares mais distantes, como já falamos, pode aprender, pode trabalhar, auxiliar na espiritualidade, né? Então, são questões importantes que a gente precisa compreender para nós, ao final da palestra, entendermos a necessidade, a importância do preparo para o nosso sono, né? Dizem os espíritos que o sonho é uma lembrança do que o espírito viu durante o sono, mas nem sempre nós sonhamos, porque nem sempre nós nos lembramos do que vimos ou de onde estivemos, né? E nós levamos também para o sono, para os sonhos, as nossas angústias, as nossas ansiedades. E aí a gente pode ter um sono mais perturbado.
Além disso, a gente pode, no momento desse sono em que o espírito está mais liberto, se ele não está devidamente preparado, ele pode ser influenciado por espíritos maus que prejudicam, além do seu sono, influenciam mentalmente, podem iniciar ali algum tipo de processo obsessivo. Lembrando que essa influenciação dos espíritos maus sobre nós é sempre porque nós damos essa permissão. Nós, através do nosso pensamento, nos vinculamos a eles, das nossas atitudes. Tanto que nesse momento em que eles querem nos influenciar maleficamente, eles se aproveitam de quadros que fazem parte de nós, do nosso pensamento, dos nossos desejos. E aí eles usam essas situações que nós entendermos ser da nossa própria conduta, eles utilizam para nos prejudicar, para nos provocar pesadelos, né? Então, muitas vezes também a gente tem aquele sonho confuso. É uma coisa misturada com a outra, é um sobe e desce, é um conhece um, é um tá numa casa, depois você está em outro, é uma casa que é a sua casa, mas que não é visualmente ali, não é a casa da gente. Então, a gente tem sonhos assim também, e a espiritualidade, ela nos explica isso. No sonho, pela independência do espírito, juntam-se a ele fatos passados com o espírito. Então, por exemplo, nós vivenciamos muitas coisas nas nossas várias existências. Nada do que nós vivenciamos, nossas experiências são perdidas. Elas ficam na memória. Esta memória está no espírito. Então, no momento do sono, podem se misturar coisas das nossas vivências anteriores, experiências que nós tivemos e vivências do nosso dia, por exemplo. Alguma situação que nós tenhamos passado, mas que às vezes faz com que a gente leve essa angústia ou essa alegria que seja para o nosso sonho. Então, aí nós acabamos juntando uma coisa com a outra e o sonho fica um tanto quanto confuso, a gente não entende muito bem. A doutrina espírita, ela não interpreta sonhos, né? Se vocês forem a algum centro espírita e ele fizer uma interpretação de sonhos, não é doutrina espírita, tá? Mas ele faz uma relação muito íntima com o que nós pensamos e agimos durante o dia. Os nossos desejos mais inconfessáveis, as nossas ambições e medos, e quanto essas emoções interferem nos nossos sonhos. Até algumas situações exteriores, por exemplo, nós estamos dormindo e vem uma ambulância e passa na nossa rua, ou está frio, uma janela foi esquecida aberta, nós podemos incorporar essas sensações, esses sons, no nosso sonho e acharmos que estamos sonhando realmente com a ambulância, estamos passando frio. Então, são muitas situações que o sonho e o sono trazem para nós. Muitas crendices também envolvem sonhar, por exemplo, com bichos e diversas situações e fazem com que haja aí uma série de interpretações equivocadas. Por exemplo, sonhar com uma coisa não anuncia outra. Se eu sonhar com cobra, não significa que eu estou sendo traída ou que eu vou trair necessariamente. Um dente que cai não significa a morte de alguém. São crendices populares que foram sendo construídas através dos tempos. Segundo a psicologia e a psicoterapia, a interpretação dos sonhos, ela leva em consideração diversos aspectos. E o ideal é, se for um sonho recorrente, se for um sonho que traga perturbação para a pessoa, ela seja feita com o auxílio desse terapeuta, que vai ajudar a gente a interpretar, por exemplo, a questão da cobra. O que a cobra significa como um animal? O que ela significa? Qual o sentimento que lhe vem quando você vê, quando você está em contato, por exemplo, né, no zoológico, em outros lugares, com a cobra? Qual é o significado desse animal para você, né? Que tipo de sentimentos te invadem quando você pensa no sonho ou pensa no próprio animal? Qual é o ambiente em que ocorreu esse sonho? Existiam pessoas lá, as pessoas eram conhecidas ou desconhecidas?
Então, são interpretações que são individuais. Não dá para a gente procurar a interpretação do sonho num livro de sonhos. Tá? Então, é mais um aprendizado que os espíritos trazem para nós. Mas e aquele sonho que parece que a gente encontrou de verdade com aquela pessoa? Um desencarnado que nós estemos com saudade, ou um encarnado, alguém que a gente queira realmente encontrar, alguma pessoa com a qual nós estamos devedores, alguém que nos magoou. Pode existir, no momento do sono, da emancipação do espírito, um encontro entre essas almas. Então, são encontros espirituais que a emancipação da alma proporciona. Nós estivemos verdadeiramente com aquele ente, nós fomos até ele, ou ele veio até nós, ou nós nos encontramos num ambiente neutro. Mas se houvesse esse momento de fato, que é permitido pela espiritualidade, com um maior objetivo, é para nos trazer paz, é para nos trazer consolo, esclarecimento. Quantos de nós perdemos um ente querido muito amado e desejamos sonhar com ele, desejamos reencontrar, saber como ele está? Muitas vezes recorremos a outros recursos, psicografias e adivinhações, quando nós podemos, no momento oportuno, no momento em que for bom para nós e para ele, promover esse encontro através do sonho. Mas há uma forma, será? Lembrando mais uma coisa importante. Esses sonhos de encontros espirituais não significa mediunidade. Mediunidade é outra questão não discutida aqui hoje. Os sonhos com esses encontros são oportunidades que nós temos devido ao nosso desejo, devido ao desejo daquele que também se encontrou conosco, a oportunidade de nós recebermos um perdão, de nós perdoarmos. Então, olha quanta coisa boa esses encontros espirituais que são verdadeiros, porque é assim que nós despertamos com essa sensação, eles nos propiciam. A espiritualidade, ela sempre nos oportuniza coisas, situações para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa se amparar na certeza da imortalidade da alma. Mas será que há uma forma de nós termos um sonho mais harmonizado? Então, os espíritos nos ensinam que é sempre importante lembrar que as nossas companhias do dia serão também as companhias da hora do repouso. Então, conforme nós pensamos, agimos durante o dia, o tipo de pensamentos que nós temos, as sensações que nós temos, raiva, mágoa, ódio, vingança, amor, alegria, felicidade, né? Então, essas sensações, esses sentimentos vão ser as nossas companhias durante o nosso sono. Então, nós atraímos espíritos encarnados ou desencarnados que vão se sintonizar com essa nossa conduta durante o dia e vão se juntar a nós no momento do sono. Então, vejam como é importante a gente ter uma vigília maior a respeito do nosso pensamento durante o dia, da nossa própria conduta, do que nós estamos semeando na nossa vida, quais os tipos de relações que nós temos com as pessoas. A maioria são relações boas ou são relações conflitantes, relações que nos causam mágoa, que nos causam outro tipo de sentimentos ruins, né? E também é importante que no decorrer da vida nós possamos, através do autoconhecimento, buscar atividades que nos harmonizem durante o dia, nem que seja por alguns momentos fazer alguma coisa dedicada a nós mesmos, que nós gostamos, que nós possamos sentir prazer. Então é sempre importante, né, elevarmos o nosso pensamento em prece, porque é ela que faz a conexão com a espiritualidade amiga, que é o nosso intermediário, assim como Jesus, com Deus, o Pai Criador. Então, é a prece que vai nos harmonizando. Estamos num dia angustiado, num dia de lutas diversas, vamos elevar o pensamento em prece, ou fazendo uma oração a qual nós conhecemos, ou fazendo uma oração do nosso coração, palavras simples e sinceras,
pedindo o auxílio, o fortalecimento, como nós fizemos na prece inicial. É sempre dessa forma que a gente deve se dirigir ao Pai, não pedindo para pularmos etapas, para não passarmos por determinadas dificuldades, mas que nós possamos receber dele o fortalecimento, dele a condição de nós conseguirmos lidar com essas situações que nós estamos vivendo. Então, quanto mais nós adquirirmos conhecimento, sabedoria, quanto mais nós conhecermos de nós mesmos, mais nós estaremos lúcidos nos sonhos, porque nós direcionamos o nosso pensamento ao aprendizado. Nós vamos ter feito isso durante o dia, nós vamos ter feito isso na nossa prece antes de dormir. Então, se nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo, esse momento é importante para o nosso refazimento, é importante para que nós possamos evoluir. Então, neste momento em que o nosso espírito se emancipa, se afasta de nós, que ele leve consigo os bons conteúdos que nós estamos semeando no dia a dia. Nós estamos nessa busca constante de melhora, e é isso o que vai nos auxiliar cada vez mais a nós termos um sono mais reparador, a nós acordarmos com mais alegria, com mais agradecimento por toda esta vida que nos rodeia. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, é o capítulo de coletânea de preces espíritas, onde tem um modelo para vários tipos de preces, porque a objetividade da prece também é importante. Não é? É importante que cada prece que nós façamos, nós sejamos objetivos. Ou é uma prece para pedir por nós, ou é uma prece para pedir por alguém, ou uma prece para pedir fortalecimento, né? Então é importante, todos os momentos da nossa vida, a gente pode elevar o pensamento em prece, e é praticamente de imediato a sensação balsamizante de paz, de fortalecimento que a gente recebe através da prece. E aí tem uma prece bem curtinha que eu resolvi trazer aqui para o momento de dormir. É só um modelo, então a gente pode abrir esse capítulo e procurar ali diversos modelos. Se ainda nós não temos condições de usar as próprias palavras, podemos ler a prece desde que ela seja sentida, palavra a palavra. Então a prece, ela diz: minha alma vai se encontrar por um momento com outros espíritos, que aqueles que forem bons me ajudem com seus conselhos. Meu anjo guardião, faça com que ao me levantar eu conserve deles uma impressão durável e salutar. Sempre fazer prece também ao nosso anjo guardião, porque é ele o nosso amigo, aquele que é leal a nós todo o tempo, que está conosco, ao nosso lado. Nós é que muitas vezes deixamos de ouvi-lo, deixamos de entendê-lo, porque nós, pelos nossos desejos, pela nossa conduta, nós nos afastamos. Então esse anjo guardião é aquele que vai estar conosco no momento do sono, velando por nós. Meus queridos, é esse o entendimento de hoje, e nós vamos então já passando as nossas vibrações. Quando sabemos que vibrar é nós retirarmos de nós o melhor desejo de amor, de fortalecimento, de paz. Vamos então fechando os olhos, aqueles que desejarem, e vamos visualizando os hospitais. Cada leito de dor que possa receber o nosso abraço, que peçamos que Jesus possa colocar sobre as suas cabeças as suas mãos maravilhosas e abençoadas, para que possa transmitir a cada doente o restabelecimento, a força, o entendimento, a resignação. Vamos vibrando também por todos aqueles que estão nas ruas, nesse momento de pandemia, tantos que não têm onde morar, que foram despejados, desempregados. Sabemos que é uma situação transitória, mas muitas vezes fraquejamos. Que possamos, neste nosso momento de vibração para eles, dar-lhes a força, dar-lhes a compreensão, para que possam superar este momento. Vamos vibrando, cada um de nós, por um ente querido, que está necessitado de uma ajuda, de um carinho. Vibrando, às vezes, por alguém que nós nem conhecemos, mas que o seu olhar nos pede: me ajude, me auxilie.
me dê forças. Vamos pensar agora nesse ente querido, nesta pessoa desconhecida e vamos demonstrar a ele todo o nosso desejo de amor, de carinho. E vamos todos nós vibrando pelo nosso planeta Terra. Um planeta que passa por situações difíceis, que passa por intempéries da natureza, que passa pela pandemia, pelas doenças que continuam, independente desta grande pandemia que nós estamos vivendo, vibremos por todo o nosso planeta. Que nós, habitantes daqui, possamos cada dia mais ter a consciência do quanto é importante cada um cuidar o máximo que pode da natureza, daquilo que o nosso planeta nos oferece. Foi dado a Deus, por Deus Pai Criador, para que nós possamos aqui evoluir, passar esta reencarnação. E devemos a este planeta muito agradecimento, muito amor e muito carinho. E para finalizar, mais uma vez, vamos fazer a nossa prece final, que é de agradecimento. Agradecendo a Deus pela oportunidade que todos tivemos hoje, seja presente aqui, seja pelas redes sociais, de estarmos juntos numa única vibração de paz, de amor, de solidariedade. Porque mesmo que não consigamos ainda agir assim, isso já está dentro de nós, está desabrochando. Então, Pai Criador, somos agradecidos por esta oportunidade de aprender as Tuas leis, de aprender sobre esta doutrina dos Espíritos e do Evangelho de Jesus, que tanto nos agregam alegria, felicidade e renovação. Que possamos sair daqui e levar a todos aqueles que nos rodeiam todo esse aprendizado, tudo isso no nosso coração para que possamos hoje ser melhores do que ontem. Muito obrigada a Deus, Jesus e os Espíritos amigos. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos estudar o próximo tema, para quem quiser ler, já saber do que se trata. Meu reino não é deste mundo, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meus queridos, muito obrigado pela atenção. Público, espero vocês num próximo encontro. E aos internautas também, queridos, nossos companheiros, mais uma vez agradecemos pela participação conosco. Que estejamos juntos sempre. Muito obrigado. Até uma próxima palestra.